Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando ter um conhecimento melhor ainda sobre Deus, sobre os seus propósitos e também conhecendo um pouquinho mais sobre o grande conflito que é o tema deste novo trimestre. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Se você não tem a lição, baixe o aplicativo Escola Sabatina. Clica lá e você vai ter o conteúdo gratuito para você. Se você deseja receber a lição de uma forma virtual, entre em contato conosco, mande uma mensagem no direct para que possamos enviar para você de alguma forma, tá bom? Não fique sem esse conteúdo. A lição deste trimestre está maravilhosa, tá bom? E temos aqui também aquele pedido de sempre que nós fazemos. Se você ainda, filho de Deus, não nos segue nas redes sociais, vai lá no YouTube, dá aquela moralzinha para nós. @PaulistaLeste, tá vendo aqui no cantinho, aqui embaixo, só clicar no sininho, vai lá e fique por dentro de todas as novidades do nosso campo. Mas se você quer nos seguir lá no Instagram, mips.apl, tá vendo aqui embaixo, aqui no cantinho, isso aqui, vai lá, clica, comece a nos seguir para você ter todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Hoje nós temos a participação especial de duas pessoas aqui maravilhosas. Temos o pastor Kênio Marinho. Muito bom, obrigado. Que é o líder de jovens da Missão Mineira Oeste. Ok. Galerinha de Minas. Não só dos jovens, mas também de desbravadores, aventureiros, dos músicos e dos universitários. Eita, nós. O cara tem quase metade da associação tá com ele. Que bom que você está aqui conosco, querido. Privilégio, mais uma vez. Manda um abraço para a esposa, para a filhona, para a família. Cara, mando, e dessa vez, sem dúvida, mando aqui para minha linda esposa, Brisa, que com certeza está nos acompanhando nesse podcast, para minha filhota, para a Pérola, 6 aninhos, mas que já perguntou, papai, você vai chegar quando? Eu falei, calma, filha, papai já está voltando já, para estar junto com ela. É sempre uma alegria. Um beijo enorme para você, para todos os meus lindos jovens da Missão Mineira Oeste e para você que está acompanhando também esse podcast. Temos aqui a presença também dele. Estamos aqui. Daquele cara que veio lá do Ceará, veio aqui, estudou com a gente quando ele era uma pessoa humilde lá na Bahia. Hoje, apresentador da TV Novo Tempo, pastor Felipe Amorim. Brincadeira, gente, é um grande amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Além de pastor, também é escritor. Fala um pouquinho também lá depois, Felipe. Grande Pode falar escritor. do seu livro. Então, Léo, é bom estar aqui com vocês, estar aqui mais uma semana. A gente esteve na primeira semana juntos, né? Estamos aqui na terceira semana dessa lição. É bom estar com você aqui do podcast, chama-se Escola Sabatina Viva? Escola Sabatina Viva. Você que é professor da Escola Sabatina, um abraço para você e continue com esse trabalho. Você é professor da maior escola do mundo. Você já parou para pensar nisso? Professor da maior escola do mundo. Um abraço também para a Flor e os meninos, o Daniel e o Luca, minha esposa e meus filhos. E como você falou, tem alguns livros publicados e eu queria fazer propaganda de um deles que tem tudo a ver com a lição desse trimestre, que é o livro Cosmovisão Cristã, Como Pensar as Principais Questões da Vida à Luz das Escrituras. Né? Essa expressão cosmovisão cristã, ela é uma expressão equivalente ao que a gente chama de o grande conflito como a moldura da narrativa cristã. Né? Porque a gente enxerga a vida através dos princípios cristãos e julga a vida através dos princípios cristãos. E é isso que o grande conflito nos ajuda a entender. Então tá aí o livro, fica à disposição, tá aí nas lojas virtuais, na Amazon, nas lojas físicas. Compre e ajude esse humilde escritor. Eita, mas depois do merchan, nós agradecemos aí a presença de todos. Muito obrigado aí. E vamos começar o estudo da Palavra de Deus. Pastor Kênio, pode orar para nós nesse momento? Agora. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Esse tema é extremamente importante e pedimos em nome de Jesus para que o Teu Santo Espírito nos ilumine, a fim de compreendermos e passarmos ele de maneira didática e compreensível para todos aqueles que estarão acompanhando essa transmissão. Pedimos, Deus bondoso, esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A luz brilha na escuridão. Lição 3, tá bom? Só lembrando que, para você que é nosso professor, amanhã, dia 14, no domingo, nós vamos ter o primeiro encontro de capacitação de professores
na área de inclusão na Associação Paulista Leste. Olha, que legal, Nós parabéns. estamos trazendo uma palestrante chamada Amanda Ribeiro, ela que fez as principais empresas do Brasil, como Turma da Mônica, Beto Carreiro, Hot Wheels, as Cataratas de Itaipu, a parte de inclusão. E ela vai ensinar os nossos professores de escola sabatina como lidar com a inclusão na igreja. Legal. Então vai ser lá na igreja da Vila Maria. Não se esqueça disso, hein? Nosso compromisso amanhã, no dia 14 de abril. Mas vamos lá. João capítulo 12, verso 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aqui nós começamos a ter um panorama a respeito do que nós estudamos lá naquela lição, a primeira lição. Trevas é a ausência de luz. Perfeito. E a palavra de Deus, eu gosto muito dessa imagem que traz na lição. Eles foram muito felizes nessa figura. Nessa figura, que um homem com a Bíblia aberta, e a Bíblia vai iluminando o caminho dele. Uhum. Eu acho que não tem outro meio na vida de buscarmos luz se não for pela palavra de Deus. Como que nós podemos entender que a luz brilha dentro dessa escuridão, nesse mundo de trevas? A própria palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, se nós queremos compreender para onde devemos ir, mas perceber para onde estamos indo, precisamos da lanterna, que é a palavra de Deus. Precisamos da luz, que é a palavra de Deus. Então, a lição já começa de maneira muito pontual e bastante assertiva, dizendo: olha, se você quer compreender as coisas desse mundo a fim de entender o quadro e aonde você está dentro desse quadro, que é o grande conflito, estude a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o fundamento do cristianismo, né? A religião cristã é uma religião fundada sobre um livro que fala sobre aquele que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Então, um cristão que não estuda a Bíblia, um cristão que não tem familiaridade com a Bíblia, ele é um cristão que vai passar por sérios problemas, eu diria, filosóficos, né? Ou sérios problemas teológicos. É lógico que a gente não está dizendo que todo cristão deve ser um teólogo profundo, que conhece as línguas bíblicas, porque nem todo mundo consegue isso. Mas dentro da possibilidade de cada um, a Bíblia deve ser o fundamento. E mesmo que a pessoa tenha dificuldade, por exemplo, pode ser que alguém esteja nos assistindo e seja analfabeto, não consegue ler. Como é que a Bíblia vai ser fundamento para uma pessoa que é analfabeta? Veja, mesmo que a pessoa não consiga ler a Bíblia, ela tem que ter a consciência de que a Bíblia é o fundamento do cristianismo e que o que diz o que é verdade, o que não é verdade, é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, né? Diferente do que alguns teólogos liberais falam, que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, como diz lá 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para que o homem seja aperfeiçoado para a justiça. Então, se a gente despreza o texto bíblico como cristãos, a gente está simplesmente andando no escuro. É por isso que a gente de vez em quando vê por aí denominações cristãs, líderes cristãos, né, ditos pastores, bispos, padres, enfim, que andam por caminhos que são, eu diria, estranhos, né? Falam coisas estranhas. Por quê? Porque quando você fecha o texto bíblico, você está andando nas trevas. Nós vivemos em um mundo em trevas e sem a Bíblia a gente vai andando por caminhos, cai em buraco e se suja na lama e a gente não consegue se limpar porque a gente não está vendo quem nós somos, o que está afetando a nossa vida. Então, sem se basear na Bíblia, a gente tem sérios problemas. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um cristão sem Bíblia, ele está caminhando a passos largos para a sua perdição. E é onde nós começamos a analisar a parte de domingo, que eu acho interessante, que é as concessões, né? As estratégias sutis de Satanás. Tem pessoas que acham que Satanás está trabalhando de uma forma sutil para enganar as pessoas, mas na verdade eu creio que ele está fazendo de uma forma escancarada hoje. Sim.
Hoje não é sutilidade. Ele não há mais Hoje, sutileza. ele está abrindo e fala assim, não, sou eu mesmo. Perfeitamente. Esses tempos atrás eu estava vendo uma reportagem que me chamou a atenção, onde um grupo de uma ramificação que existe, eles vieram dentro de uma faculdade, dentro de uma moratória que estava acontecendo, dizendo assim, não, o nosso segmento de vida aqui é para destruir a família, sim. Nós não estamos aqui somente para poder pedir o nosso espaço. A gente quer destruir a família, a gente quer destruir essa sistemática que foi colocado aí, um sistema patriarcal. Nós queremos que as pessoas vivam de acordo com como querem e, principalmente, eu quero que acabe com tudo mesmo, porque o nosso sonho é ter o nosso espaço e conquistar do jeito que nós queremos. No passado, Lúcifer utilizou uma serpente para se revelar. Hoje, ele se revela. Ele não precisa mais utilizar uma serpente. Então, você pode ver, por exemplo, em filmes, em seriados, em que ele é retratado como uma pessoa interessante, uma pessoa aprazível, um amigo de quem você pode contar, uma pessoa descolada. Dentro dessa cultura atual, não diria moderna, mas atual, Lúcifer se tornou uma pessoa desejável. E as ideias de Lúcifer se tornaram... a série Lúcifer. Perfeitamente. As ideias se tornaram atraentes, se tornaram atrativas. A lição ela vai começar, lá na introdução, mostrando como Lúcifer começou a trabalhar ao longo da história. A primeira coisa foi tentar destruir a palavra. Depois, ele tentou destruir o acesso à palavra. Hoje, ele tenta destruir a compreensão da palavra. Então, a maneira como Lúcifer trabalha hoje já não é mais uma forma sutil. A lição já começa logo no princípio dela, dizendo assim: elimina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e, às vezes, cita a Bíblia de maneira errônea, mas que lhe é conveniente. Então, o que Satanás está fazendo hoje não é mais impedir que você tenha a Bíblia. Não é mais impedir que você acesse a Bíblia. É impedir que você compreenda a Bíblia. É por isso que a grande questão hoje é a hermenêutica, né? A hermenêutica é a disciplina, a ciência que interpreta os textos antigos, dentre eles a Bíblia. E os grandes problemas que nós temos hoje no cristianismo, problemas teológicos, é problema de interpretação da Bíblia. O que é a Bíblia? Ela é autoridade? Ela é só um livro cultural? Ela é só uma narrativa? Essa palavra narrativa está muito em vigor, né? Porque para muitos hoje a Bíblia é só uma narrativa histórica, uma narrativa literária, e por isso que esses dias mitológica. Esses dias não tem um tempinho já, estava vendo alguém que estava avaliando a Bíblia do ponto de vista literário, e aí, como literatura, ele dizia, não, ali em Gênesis capítulo 2, Deus está conversando com a terra, né? Porque ele está de uma forma literária conversando com a terra sobre a criação de Deus. E veja, quando você despreza o aspecto inspirado da Bíblia, a Bíblia tem a mesma natureza de Jesus Cristo. Jesus era 100%, era uma mistura de 100% Deus e 100% homem. A Bíblia é uma mistura da natureza divina com a natureza humana. Você tem a inspiração divina e a linguagem humana. A Bíblia tem a mesma natureza de Jesus. E é por isso que Satanás, ao longo da história, tentou destruir. O que o Kenny falou é muito interessante, né? Ele tentou destruir a Bíblia, depois ele tentou destruir o acesso à Bíblia e agora a compreensão da Bíblia. E eu tenho uma desconfiança de que a estratégia mais eficaz de Satanás ao longo dessa história é a que ele está tentando hoje. É destruir a compreensão da Bíblia. Porque as pessoas têm a Bíblia na mão, mas pegam textos descontextualizados, né? Ou tentam minimizar. Esses dias um líder religioso disse que a Bíblia tinha que ser reescrita, né? Tinha que ser, porque ela já não combina mais com a cultura atual. Ela já não é suficiente. Então, a gente tem essa tendência de fazer essas concessões. O que é uma concessão? Quando você tem algo que é normativo, mas você diz, não, nesse pontinho aqui eu vou fazer diferente. E a gente começa a fazer concessões, e as concessões vão abrindo espaço para coisas maiores, né? Tem um ditado que diz assim, passou um boi, passou a boiada. E as concessões bíblicas são desse jeito. Passou uma concessão, a outra fica mais fácil, né? Eu me lembro do que Ellen White fala sobre José, né? Ela diz assim que se José tivesse feito concessão em um ponto, ele não teria conseguido vencer nos outros pontos. Porque ele foi firme nos pontos pequenos,
na sua honestidade, com as pequenas coisas na casa de Potifar, ele conseguiu resistir à tentação sexual depois. Então, pequenas concessões nos levam a grandes pecados. E há tremendas derrotas. Eu poderia dizer assim, a Bíblia não é um supermercado, onde você pode abri-la e pegar o que você quiser na prateleira. O que há na Bíblia não é um produto, é a palavra de Deus. Então, quando você abre a Bíblia, você não pode ser um consumidor. Quando você abre a Bíblia, você tem que ser um estudioso da palavra. Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente observa que a autoridade está nela a partir do termo está escrito. E foi justamente isso que Jesus utilizou para manter a verdade e para embasar-se nela. Nas tentações que Jesus sofreu, o que se viu foi Jesus dizer, está escrito. Então, o que está escrito não é um conselho, é uma norma. O que está escrito não é aquilo que Deus deseja que eu faça, aquilo que eu devo fazer a partir da vontade de Deus. Então, está escrito deve ser a normativa da nossa vida. Mas por que eu faço? Porque está escrito. Eu costumo dizer para os jovens assim, olha, pare de tentar ficar achando explicação para as coisas das quais muitas vezes nós não temos compreensão. Ah, por que eu devo guardar o sábado? Porque está escrito. Por que eu não devo ter relacionamento sexual antes do casamento? Porque está escrito. Por que eu devo ser fiel a uma única mulher e a mulher a um único homem? Porque está escrito. Entenda que a Bíblia não é um livro para o qual Deus deseja que eu compreenda tudo. A Bíblia é um livro para o qual Deus deseja que eu obedeça em tudo. E é simples assim. Porque nem tudo aquilo que Deus me orienta eu vou entender. Mas tudo aquilo que Deus me orienta eu devo obedecer. Quando eu olho para a história de Moisés, por exemplo, apenas para exemplificar o que eu acabei de dizer, quando Deus disse assim, Moisés, olha, você vai pegar e você vai pegar uma criança no 8º dia de nascimento e vai circuncidar ela por meio de uma pedra mineral e etc. Eu quero que você faça isso. Moisés não questionou. Hoje, pela ciência, nós sabemos que uma série de procedimentos daquilo que Deus ordenou o fez baseado na compreensão da saúde que nós temos hoje. Mas ele não tinha isso no passado. E ainda assim ele não questionou, mas Senhor, por que no 8º dia de nascimento? Senhor, por que com uma pedra mineral? Por que não podia ser com uma faca? Senhor, por que? E aí ele poderia ter dado uma série de porquês. Mas ele não o fez. Porque as ordens de Deus não são para serem compreendidas. São para serem obedecidas, porque está escrito. E se está escrito, eu farei. E o pano de fundo do grande conflito nos ajuda a entender essa questão da Bíblia, né? Porque é o seguinte, se tudo que existe é o que eu consigo ver, como dizem os materialistas, por exemplo, os naturalistas, se tudo que existe é o que eu consigo ver, então não tem nenhuma autoridade superior que dá a este livro uma autoridade sobre mim. Se não há um grande conflito, se não há uma realidade espiritual que está além de mim... Além daquilo que eu posso ver. Exatamente. Então, esse livro é só um punhado de papel escrito por homens, né? Esses dias eu vi na rede social um corte de um famosinho aí do mundo gospel dizendo assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra de homens que andaram com Deus. E veja, quando a gente começa a diminuir a autoridade da Bíblia, a gente tem problema com obedecer. Porque é o seguinte, se Pedro falou que as mulheres, por exemplo, não deviam andar com ornamentos, com joias e tal, e os homens também, logicamente, mas foi só a opinião de Pedro, então eu posso seguir ou não, porque a opinião de Pedro é igual à minha opinião. Agora, se eu compreendo que há uma realidade espiritual que está além de mim, que há um grande conflito a Deus e o seu inimigo lutando por mim, e Deus dá autoridade para os escritores da palavra, então quando eu vejo isso aqui não é um conselho de um ser humano para mim, é uma ordem, um mandamento de Deus para mim. É a palavra de Deus. É a palavra dele. Então, se eu compreendo que há Deus e ele dá autoridade para esse livro, então eu não tenho problema em me submeter a ele. Mas se eu perco a noção do grande conflito e começo a ver a Bíblia como outro livro qualquer, aí eu tenho um problema. E é isso é um dos grandes problemas, pastor Léo, pelo seguinte, ao eu tirar a autoridade da Bíblia, tornando ela vulnerável às minhas interpretações, eu também me torno vulnerável a essas interpretações.
E aí a lição de segunda-feira em específico, ela vai tratar justamente desses lobos, porque daí eu me torno vulnerável às interpretações que os outros dão ao que a palavra de Deus de fato está dizendo. E Paulo vai alertar a igreja, o contexto dele de alertar a igreja é um contexto de despedida, né? Ele vai se despedir dos irmãos, ele vai dizer, tomem cuidado, porque após a minha partida surgirão lobos para tentar desvirtuar aquilo que foi dito e desencaminhar vocês do caminho daquilo que orientei. E isso pode acontecer inclusive dentro de vocês, sendo um de vocês esse lobo a devorar a verdade e devorar a vida de vocês, impedindo que vocês sejam salvos. Existem duas coisas no livro de Atos, no capítulo 20, que eu quero destacar aqui. E a primeira delas é: depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O que ele está dizendo aqui? Haverão pessoas que ensinarão o erro para ganhar alguma espécie de vantagem em cima desse erro. E aí o pastor Felipe falou de digital influencers, pessoas que estão aí na internet ensinando a Bíblia. Eu vi esses dias atrás uma cantora infantil na minha época, muito famosa, não vou citar o nome aqui por razões de direito, etc., mas ela disse, olha, mas a Bíblia não está dizendo o que essas pessoas estão dizendo. E eu fiquei olhando para ela e falei, mas que autoridade ela possui para dizer o que a Bíblia diz ou não? Enquanto ela dizia e ela reinterpretava a Bíblia sem qualquer espécie de avaliação do contexto ou de conhecimento do que a Bíblia diz a respeito do assunto que ela estava abordando, eu ficava pensando ali, existem muitas pessoas que nesse momento estão assistindo o que ela diz, estão dando credibilidade ao que ela está dizendo, estão dizendo amém ao que ela está falando, sem qualquer base bíblica, sem qualquer conhecimento bíblico. O assim diz o Senhor está sendo substituído pelo eu acho. E isso é, de todos, o maior perigo que nós estamos enfrentando na atualidade. Eu me lembrei aqui, pelo menos eu não encontrei esse texto aqui na lição, mas eu me lembrei de Gálatas capítulo 1, porque Paulo faz em Gálatas capítulo 1 o que ele fez em Atos capítulo 20, né? Uhum. Só que Atos e Gálatas capítulo 1 ele já está corrigindo o problema. Ele ajudou na fundação da igreja da Galácia, saiu para suas viagens missionárias e soube que eles estavam crendo em outros evangelhos. Ele diz assim, mandou uma cartinha para eles. Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então veja, você estava aqui no período apostólico, né? Paulo escreveu aos Gálatas aqui na década de 60 ou 70 da era cristã. E já tinha gente querendo perverter o evangelho. Quando você vai para Pedro, Pedro diz, nos últimos dias existirão escarnecedores. Então, essa história de lobos vorazes, que Paulo falou em Atos capítulo 20, depois ele fala aqui em Gálatas capítulo 1, é uma realidade nossa hoje. Por quê? Porque Satanás, como a gente falou lá na primeira semana, Satanás, a grande intenção dele hoje não é mais vencer a Cristo, porque ele já foi derrotado na cruz. A grande intenção de Satanás hoje é vencer os filhos de Cristo, trazer os filhos de Cristo para o lado dele. E como é que ele faz isso? Pervertendo a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer. Amigos que estão nos assistindo aqui, você que é professor da Escola Sabatina, fale para os seus alunos que eles não têm que acreditar em você. Eles não têm que acreditar no pastor da igreja. Eles não têm que acreditar no líder, no padre, no bispo, no apóstolo. Eles têm que acreditar no que a palavra diz. Se o pastor, o professor da Escola Sabatina falam de acordo com a palavra, então essa pessoa tem credibilidade. Se o pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for, não fala de acordo com a palavra, essa pessoa não merece a nossa confiança. Por quê? Porque como cristãos, nós confiamos na palavra de Deus e nada mais que isso. Importante você ter dito isso. A autoridade não está presente no título que a pessoa possui, na função que ela exerce. A autoridade está presente na palavra. A palavra é a autoridade. E isso não pode fugir nunca da nossa mente. Paulo vai apontar o segundo problema
de Atos capítulo 20, que é o seguinte: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Eu citei há pouco, e o pastor Felipe também, pessoas que são digital influencer, gente que está aí utilizando a compreensão humana da Bíblia para tentar trazer uma nova interpretação das Escrituras, como se tudo que é novo fosse bom. E cuidado, nem tudo que é novo é bom. Mas Paulo vai dizer que o problema não está apenas naqueles que estão externos às Escrituras, mas aqueles entre os que estudam as Escrituras e que muitas vezes, por não ter a mente cativa ao Espírito Santo e por não estar amarrados às Escrituras Sagradas, acabam trazendo nova e errônea interpretação das Escrituras, enganando a muitos. Então a gente vê que muitas pessoas de dentro da igreja, e quando eu falo igreja não me refiro à denominação adventista, mas me refiro às outras denominações também, muitas pessoas se levantam dizendo que estão com nova compreensão, e a partir dessa nova compreensão que eles dizem possuir, vão levando muitas pessoas a erros de doutrina. E nesse contexto, eu sugiro ao professor da escola sabatina que lembre do exemplo dos cristãos da Bereia, que ouvindo o apóstolo Paulo dizem: ok, Paulo, nós ouvimos você, achamos o que você falou foi muito interessante, mas agora a gente vai consultar as Escrituras. Se o que você falou está de acordo com as Escrituras, nós creremos. Mas se o que você falou não estiver de acordo, então nós simplesmente não ouviremos mais. Porque para nós a autoridade é as Escrituras. Se você fala de acordo com as Escrituras, então você tem autoridade, e não o contrário. E é onde que nós nos sentimos protegidos pela palavra de Deus. Perfeitamente. Que nós fazemos um contraponto na parte de terça, que não tem como você se sentir protegido das artimanhas de Satanás se você não estiver usando a estrutura da palavra de Deus para te proteger dos dardos, das flechas do inimigo. E uma das coisas que teve um pastor que chegou para mim, ele dizia assim: rapaz, eu tenho saudades de quando os inimigos davam as flechadas pela frente. Mas no que uma das coisas que ele quis colocar: o inimigo, ele não vai te atacar pela frente, ele vai atacar pelas costas, ele vai atacar pelo lado, por cima, por baixo, por onde você estiver. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai estar protegido. Amém. Como que a gente pode trabalhar isso, pastor Felipe? Me permitam ler aqui João 17, o texto está sugerido aqui na parte de terça-feira. Uhum. João 17, a partir do versículo 15. Diz assim: a oração sacerdotal de Jesus, e ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a nossa única segurança de termos um cristianismo de acordo com o que Cristo quer é se a gente estiver na palavra. E como é que Deus... Veja a sequência da oração de Jesus. Ele diz assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E como é que a gente se protege do maligno? Ou como é que Deus nos protege do maligno? Santificando-os na palavra, na verdade, porque a palavra é a verdade. Então, nós só temos um escudo contra os dardos do inimigo, é a palavra de Deus. O inimigo lança seus dardos, a gente diz assim: opa, não é assim que está escrito. Eu sempre me remeto à tentação de Jesus no deserto lá. Porque Satanás tentou enganar Jesus por 3 vezes usando a Bíblia. Veja, o bicho é tão nojento que ele tentou enganar o próprio Deus usando a Bíblia. E Jesus por 3 vezes disse: está escrito, está escrito, está escrito. Então a gente se protege dessas artimanhas do inimigo, desses lobos devoradores, usando a palavra de Deus. Agora, se a gente não conhece, como é que a gente faz? Eu vou dizer para vocês uma desconfiança que eu tenho. Eu desconfio que a maior parte dos cristãos que não conhecem a palavra de Deus não conhece por problemas cognitivos, porque não sabem ler. Não é isso. Uma parte significativa dos cristãos que não conhecem a Bíblia não conhecem porque negligenciam o estudo da Bíblia. Perfeitamente, concordo. Né? Eu conheço gente que é analfabeta
mas que tá ali, ó, ele escuta a Bíblia, ele coloca a Bíblia em áudio para escutar, ele pega um podcast para estudar a lição da escola sabatina, ele vai atrás. Mas nós temos uma leva de gente alfabetizada, uma leva de gente com grau de instrução altíssimo, que estuda um monte de coisa e deixa a Bíblia fechada em casa. E aí essas pessoas são alvos do inimigo. E aí elas, por conta disso, como tem pouca profundidade nas escrituras, precisam ter muita profundidade nos seus próprios pensamentos. Sim. Então você tem muita gente que sabe falar muito sobre pouco da Bíblia. Então a pessoa fica ali de pensamentos rasos, elucubrações, a pessoa fica conversando o tempo todo sobre o que ela pensa, sobre o que ela acha. Ah, não, porque eu não concordo com essa parte, vou dizer por quê. E ela cria pensamentos sofisticados, mas que não tem qualquer base na Bíblia. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um outro podcast, uma pessoa conversando, e ela disse assim, tá, muito legal o que você falou, mas me mostra na Bíblia o que você está dizendo. E aí a pessoa que recebeu essa pergunta dela disse, não, mas veja, não é assim, me mostra na Bíblia, é que não parece lógico o que eu estou dizendo para você. Ele falou, olha, a lógica é a melhor maneira de você viver dentro do erro. Você pode montar uma série de coisas erradas baseando-se na lógica. Então, não é a lógica que predomina em relação à palavra de Deus. O que predomina em relação à palavra de Deus é o que ela apresenta. Porque a Bíblia, ela não está baseada no raciocínio do homem. A Bíblia está baseada no pensamento de Deus. É interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas querem colocar que a Bíblia foi escrita por pescadores, por reis, por pessoas que eram consideradas profetas, para quererem justificar que há uma tendência humana nos escritos sagrados, para tentar relativizar a Bíblia. E esse é o maior perigo que nós corremos hoje, porque o relativismo ele está adentrando as igrejas, e não de uma forma sutil. Ele está entrando com o pé na porta e escancarando tudo isso. Hoje o conceito de cristianismo é assim, não importa o que você acredita, o importante é a gente se respeitar no espaço que nós estamos aqui. E eles acham que isso que é cristianismo, senso comum de fé. Essa forma de encarar a Bíblia de maneira errada, ela já foi vivida com a pessoa de Cristo, né? Sim. Algum tempo atrás a gente tinha, no meio cristão e no meio adventista também, muito problema com o perfeccionismo. Por quê? Porque não se compreendia a natureza de Cristo. Então, alguns defendiam que Cristo ele era 100% Deus e 100% humano como Adão antes da queda. Então, ele não tinha tendência ao pecado e tal. Aí, outros compreendiam que ele era 100% Deus, mas 100% humano como Adão após a queda. Então, ele teria tendência para o pecado, mas conseguiu viver sem pecar. Uhum. A má compreensão da natureza de Cristo fez com que pessoas se tornassem perfeccionistas. Por quê? Porque se Jesus tinha propensão para o pecado e não pecou, então eu tenho propensão para o pecado e posso não pecar também. Essa é uma má compreensão da natureza de Cristo. A má compreensão da natureza da Bíblia é a mesma coisa. Se você dá super ênfase na natureza divina da Bíblia que ela tem, você vai dizer assim, olha, esse livro aí não é inalcançável para o ser humano, porque ele é só divino. Se você dá uma super ênfase na natureza humana da Bíblia, porque tem também, você vai dizer assim, não, esse é um livro só escrito por pescadores, por pessoas normais, que não tem nada a ver comigo. Então, a gente precisa equilibrar o nosso conhecimento sobre a natureza da Bíblia, como a gente precisa equilibrar o nosso conhecimento sobre a natureza de Cristo. Cristo é 100% humano, 100% Deus. Ele tinha uma natureza humana não pecadora, não tinha propensão para o pecado, mas poderia ter pecado como Adão pecou também. A Bíblia, ela é 100% divina, ela é uma mistura do divino com o humano. Né? Jesus é 100% divino e 100% humano. A Bíblia é uma mistura da natureza divina, da inspiração divina com as palavras humanas. E esse equilíbrio é que nos faz ver a Bíblia como a palavra de Deus numa linguagem humana. Porque Deus deixou com que os profetas usassem as suas próprias linguagens, a sua complexidade ou não da linguagem, para transmitir a ideia que ele guardou na mente do ser humano. Então, quando a gente relativiza a Bíblia, é porque ou a gente está vendo a Bíblia de maneira errada, ou a gente nem conhece o que é a palavra de Deus.
E é onde nós entramos... pode falar, pastor. E aí existe um segundo perigo. Primeiro, você relativizar a Bíblia. Segundo, você relativizar o método de estudo da Bíblia. Esse é um segundo perigo, e esse perigo nós estamos vendo hoje, e me permitam ser um pouco polêmico aqui, mas certa vez eu vi um teólogo defendendo a ideia da hermenêutica baseada em Jesus. E parece contraditório dizer isso. Parece lindo, né? Não é? Isso assim, Jesus, a chave hermenêutica. É a chave hermenêutica. E aí eu ouvi aquilo ali, ele disse, como alguém pode, cristão, em sã consciência, dizer que Jesus não é a chave hermenêutica? E eu olhei para ele e pensei assim, realmente, se você disser, calma lá, parece que você está sendo herege ao discordar dessa ideia. Mas qual é o princípio dessa ideia? E olha como ela é perigosa. Se Jesus é a chave hermenêutica, e eu concordo que Cristo é o centro da Bíblia, se Jesus é a chave hermenêutica, então aquilo que Jesus disse eu devo considerar. Aquilo que Jesus disse eu não devo. Percebe? Então se Jesus falou, ok. Mas se Jesus não falou, se Jesus se silenciou sobre isso, então isso eu não posso considerar. E a partir dessa ideia de chave hermenêutica, eu crio dois padrões na Bíblia. Eu creio a Bíblia que é inspirada, porque foi Cristo quem disse. E eu tenho a Bíblia não inspirada, porque foram as pessoas, os seres humanos que disseram. Então aquilo que os discípulos disseram, Pedro, João, diga de passagem, as letras não vermelhas, né? Uhum. Pedro, João, Paulo, então isso são conselhos. Aquilo que Cristo disse em Mateus, Marcos, Lucas e João, as letras vermelhas, então essas eu devo considerar como sendo o cristianismo. Então eu abandono todo o Velho Testamento e tenho apenas como inspirado pouquíssimas porções do Novo Testamento. E aí olha o perigo, porque daí que se eu faço isso, todo o restante, que não foi Cristo quem disse, eu não posso considerar a palavra de Deus. Você vê que esse é um perigo que o próprio Martinho Lutero caiu, né? Porque Lutero olhava para, por exemplo, a epístola de Tiago e dizia que era uma epístola de palha, porque ele considerava que Romanos combinava com o que Jesus tinha falado sobre justificação pela fé, mas Tiago não combinava, né? E veja, um cara iluminado como Martinho Lutero, um cara que fez um serviço tremendo para o cristianismo, caiu nesse erro, né? Mas esse negócio da chave hermenêutica, Jesus sendo a chave hermenêutica, ele cai quando você vai em Lucas 24 e você vê Jesus explicando as escrituras e ele não usa a si mesmo como chave hermenêutica, né? Jesus, ele vai lembra, ele ressuscitou, está no caminho de Emaús com os discípulos e os discípulos dizem assim, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que Jesus morreu e tal? Aí a Bíblia diz assim, ó, a partir do versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Aí no versículo 26 diz assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus perguntando. Aí diz o 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, quando Jesus foi explicar o plano da redenção, ele não se deteve apenas no que ele tinha falado. Ele começou lá por Moisés, por Gênesis. Né? Quando fala por Moisés e pelos profetas, é um resumo do Antigo Testamento. Jesus, no caminho de Emaús, foi explicar a respeito do seu ministério e ele usou o Antigo Testamento para dar esse estudo bíblico, né? Então, quando alguém diz assim, não, o filtro da Bíblia são os 4 evangelhos. Espera aí, mas Jesus usou o Antigo Testamento para explicar as suas coisas. Então é muito perigoso quando a gente muda o método de interpretação e o que está acontecendo hoje é isso, são raciocínios humanos, como diz aqui o texto de quarta-feira, separados das Escrituras. E amigos, nós temos uma tentação muito grande de querer ser o inteligentão, né? Olha, se tem um lugar onde as pessoas querem colocar o seu raciocínio
em lugar daquilo que é a verdade é quando a gente fala de religião. Porque o cara diz assim, não, eu não concordo com isso, eu acho que por esse lado é mais lógico, né? Como você falou. Eu acho que por esse lado tem mais sentido. Mas, amigos, a Bíblia não é para fazer sentido, não. A Bíblia é para fazer você ser salvo. Né? E tem muita coisa na Bíblia que não tem sentido do ponto de vista humano, né? Aliás, você vai perguntar assim, mano, me mostra o sentido de você construir uma arca num lugar que não chovia. Né? Um barco num lugar que não chovia. Me mostra o sentido de você pedir para um pai matar o seu próprio filho como ele pediu para Abraão. Mas não faz sentido, mas Deus tinha um plano para aquilo e era para obedecer. É interessante, só para terminar, a gente fez questão de puxar esse link, porque embora o tema de estudo seja amplo, ele é escrito de uma maneira a atender a igreja em todo o mundo. Então, essa mesma lição que nós... Por isso que a gente citou, o pastor Felipe citou que essa é a maior escola de estudos do mundo, porque esse mesmo assunto está sendo estudado nesse mesmo momento lá na Europa, está sendo estudado nesse mesmo momento lá na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América Central, e cada um desses lugares enfrentam seus próprios desafios teológicos. E a gente fez questão de citar e puxar esse gancho porque no Brasil, em específico, esse está sendo um assunto bastante difundido, bastante disseminado, e aqui a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, para que a gente possa compreender que a maneira como nós interpretamos a Bíblia, sim, afeta diretamente a maneira como nós compreendemos a Bíblia. Então, se no passado Satanás tentou impedir o ser humano de acessar a Bíblia, hoje ele tenta impedir o ser humano de compreender a Bíblia. E ele impede o ser humano de compreender a Bíblia basicamente de 3 maneiras. Afetando o hábito de vida do ser humano. Quanto mais enfraquecida está a minha mente, menos capacidade eu tenho de reter verdades e compreender aquilo que Deus deseja. Então ele faz isso por meio da nossa rotina, ele faz isso por meio da nossa alimentação. Ellen White já deixou isso de maneira muito clara que essa seria uma das estratégias de Satanás. Ele faz isso por meio da alteração ou da adulteração do método de interpretação da Bíblia, da maneira como nós estudamos a palavra, a chave que nós utilizamos para estudar a palavra. E a terceira maneira, ele faz isso levantando pessoas que não têm qualquer compromisso com a palavra para dizer para nós o que a palavra está querendo dizer. Então essas 3 coisas precisam ser tomadas muito cuidado. A gente está vendo uma difusão impressionante, nunca antes vista, de pessoas no TikTok, no Instagram, de qualquer outro meio de comunicação, tentando dizer para as pessoas que estudam a Bíblia o que a Bíblia nunca disse. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com essas 3 coisas. Hoje, desde a época do Éden, mas nunca se viu como nos dias de hoje, que a batalha de Satanás é controlar a nossa mente. Perfeitamente. Se você controla a mente, você controla todo o corpo. Isso. Se você controla o corpo, você se torna refém daquilo que você vive. Então, assim, como que nós podemos fazer esse ensejo final da parte de quinta-feira? A batalha pela mente. Nós falamos muito do coração, o senso, né? Filosófico de você entregar o coração, mas na verdade é a mente que Deus quer trabalhar, porque o coração é um órgão apenas. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, na maior parte das vezes ela está falando da mente humana, Sim. né? E a mente humana é onde acontece a nossa decisão pelo bem ou pelo mal. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, quando ele está rogando aos irmãos que sejam um sacrifício vivo, ele diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E o Paulo, que está pedindo aqui renovação da mente, ele mesmo passou pela renovação da mente, né? Porque ele tinha uma mente farisaica que dizia assim, olha, o cristianismo é um perigo para a sociedade e tem que ser eliminado. E Deus fez uma transformação da mente dele de tal forma que ele passou a ser um cristão perseguido pelos fariseus. Então, a batalha hoje do grande conflito, como eu já falei lá na primeira semana, não é para saber quem vai ganhar, porque Jesus já ganhou. A batalha hoje é para dominar a nossa mente. E aí, o que o Kenny falou é muito importante, porque se a gente tem uma mente embotada pelos alimentos que são verdadeiros venenos hoje, se a gente tem uma mente embotada, a gente tem dificuldade de conhecer a palavra de Deus. No livro A Ciência do Bom Viver, diz que a mensagem de saúde ela é o braço direito
das 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque pessoas que têm a mente embotada têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Por isso que a gente cuida da nossa saúde. A gente não cuida da nossa saúde para viver 100 anos nesse mundo. E quem quer viver 100 anos nesse mundo, gente? Mas a gente cuida da saúde para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus e viva eternamente no mundo por vir. Então a gente precisa cuidar da nossa mente. Deixa eu puxar um gancho aqui, eu sei que a gente já está chegando no final, mas eu preciso puxar um gancho que o pastor Felipe disse para a gente entender uma coisa. A maneira como nós vivemos determina a maneira como nós enxergamos a vida, determina a maneira como nós pensamos a vida. Então, cuidar da alimentação, cuidar para ter um sono adequado, reparador, suficiente, dormindo no horário correto, para acordar no horário adequado, fazer exercícios físicos, não se trata apenas de você melhorar a qualidade de vida, mas isso determina, entenda bem, isso influencia de maneira direta a forma como você compreende as coisas, as pessoas e a palavra. É óbvio que não apenas isso, mas também isso. E aí a lição vai abordar um outro aspecto, ele vai dizer, a nossa mente precisa estar cativa à palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Então, se eu busco o Espírito Santo e mantenho meus hábitos de vida saudáveis, utilizando a chave hermenêutica, que é a própria palavra de Deus, para compreender Cristo, a sua justiça, o seu juízo, então eu tenho o ambiente e crio as condições ideais e adequadas para compreender a vontade de Deus e a sua palavra. Então, cristãos que não cuidam da sua vida, quando eu falo da sua vida, dos seus hábitos, que não possuem hábitos espirituais, aqui eu faço menção direta a um outro livro que você leu, que para mim é um livro de cabeceira, né, que fala dos hábitos espirituais. Cristãos que não têm hábitos espirituais e que não buscam uma rotina nesses hábitos espirituais, não conseguirão compreender a palavra de Deus e serão sempre errantes na hora de estudarem a sua palavra. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais uma lição. Você viu quanta coisa interessante nós podemos aqui analisar, estudar e entender que a luz brilha no meio da escuridão. Se você tem se tornado luz, continue sendo. Não deixe que as trevas prevaleçam sobre a tua vida. Se você tem andado nas trevas, permita que a luz venha brilhar de uma forma irradiante na tua vida, no teu coração, para que você venha ser a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você venha entender que nós, como cristãos, precisamos ser luz aonde nós estivermos. Pastor Felipe, vamos terminar com uma oração nesse momento? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós temos acesso a ela. E nós te pedimos ajuda, iluminação do Espírito Santo, para que possamos estudar e entender a tua palavra e viver essa palavra no nosso dia a dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe e te proteja. Que você tenha uma ótima semana e um ótimo sábado aí na sua igreja, juntamente com seus alunos, tá bom? Até semana que vem, se Deus permitir, em nome de Jesus.